Você tem mais chance de alcançar o seu propósito se você não descobrir o porquê dele. Quer ver só? O interessante do filme A Travessia é que ele nos faz questionar e reavaliar um ponto que a gente considerou como verdade absoluta durante toda a nossa vida. Porque percebam o seguinte, se você perguntar para praticamente qualquer pessoa se é importante ter um motivo bem definido para alcançar o que você quer, é muito provável que a resposta seja é claro que sim, mas será mesmo? E se for o contrário? Bom, em A Travessia nós acompanhamos a história de um equilibrista francês chamado Philippe Petit, que tinha o sonho de atravessar as Torres Gêmeas utilizando apenas um cabo e sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Detalhe, tudo isso era obviamente ilegal, ele tinha que encontrar pessoas que o ajudassem nessa loucura e ainda enfrentar todos os inúmeros desafios para que isso acontecesse. E a primeira pergunta que nos surge é por quê? Por que alguém em sã consciência definiu como propósito atravessar 2 prédios? E adivinhem só, a primeira coisa que o Felipe diz no filme é que para conquistar os seus sonhos você não precisa de um porquê. E é muitíssimo importante apontar que essa obra é baseada em fatos reais. Ou seja, tudo que a gente vai falar aqui foi testado pelo nosso herói na prática e deu certo. Só que para entender que o motivo é o que menos importa na hora de você conquistar o seu sonho, a gente vai ter que refazer os passos desde o nosso nascimento, então preparem-se para essa jornada. Pessoal, se nós olharmos para as etapas de desenvolvimento e de educação de uma criança, a gente vai perceber que, inevitavelmente, um pouco depois de aprender a falar e a andar, chega a fase do porquê. Ou seja, tudo que a mãe e o pai falam, a criança retruca com um porquê. E essa etapa é super importante porque demonstra curiosidade e vontade de aprender sobre um mundo que até então é novo. E à medida que a criança vai crescendo, esse comportamento passa a ser cada vez mais incentivado, certo? Então, por exemplo, na sala de aula, quando o aluno levanta a mão e faz um questionamento, o professor fica feliz, elogia e estimula esse hábito. E essa atitude é muito legal, só que assim como tudo na vida, existe o outro lado da moeda, que é o seguinte: nós fomos tão acostumados e treinados a perguntar o motivo das coisas que a gente acha que precisa existir uma justificativa para tudo. E aí o que acontece? Se você tem um propósito, ou seja, um sonho que você quer realizar, e não consegue explicar o porquê de querer fazer isso, você se sente mal. E adivinhem só, as pessoas ao seu redor vão constantemente te perguntar o motivo de você querer o que quer, o que pode acabar te deixando pior ainda. Mas não é por mal, é porque elas também foram ensinadas que tudo tem que ter uma razão. E quando você se encontra nesse ponto, as coisas começam a ficar mais interessantes. Afinal de contas, chega o momento da gente se perguntar o seguinte: você realmente precisa encontrar uma explicação? Ou seja, uma justificativa lógica para correr atrás do seu propósito? Será que isso te ajuda mesmo? Bom, à primeira vista parece que sim, né? E muitas pessoas defendem a ideia de que para você se manter entusiasmado enquanto segue o seu sonho, é preciso entender o motivo por trás dele. Até porque nós sabemos que realmente tem dias que a gente pensa em desistir de tudo. E esse é um argumento excelente. Só que o Philip nos faz perceber algo ainda mais profundo sobre os nossos sonhos. A sua conduta mostra que o propósito de vida de uma pessoa é algo que transcende qualquer tipo de explicação. Ou seja, a sugestão é a seguinte: o seu sonho, aquela sementinha plantada no seu coração, é algo que toma conta de você sem pedir licença e que é muito maior do que qualquer justificativa. Aliás, existe algo muito curioso nisso, porque percebam só, se a gente parar para analisar fria e logicamente os nossos sonhos, é muito provável que a gente ache que eles são aparentemente impossíveis. E não é para menos, é por isso que eles são chamados de sonhos. Então nós temos que entender o seguinte: por que isso acontece? É porque eles realmente não têm possibilidade de se tornar realidade? Não, muito pelo contrário. Na verdade é para que a gente perceba que não tem por que racionalizá-los. Não adianta tentar encontrar um motivo para correr atrás deles, isso só vai atrapalhar. Querem ver uma coisa? Vocês já repararam que perguntar por quê nos leva por um caminho sem fim? Por exemplo, se eu digo que eu quero ser skatista, alguém pode virar e perguntar por quê? Porque eu gosto. E por que você gosta? Porque me faz bem. E por que te faz bem? Porque é o que eu quero fazer. Por que é o que você quer fazer? Porque é o meu sonho. Por que é o seu sonho? Porque é o que eu gosto. Olha que loucura isso, é um labirinto que não te leva
leva a lugar nenhum. Sempre tem espaço para a pessoa te perguntar por quê e, independentemente da sua resposta, nenhum dos dois lados vai sair satisfeito. E nesse caso, pessoal, é importante fazer um alerta. Nos questionar sobre o motivo das coisas não é necessariamente ruim, muito pelo contrário, porque se hoje nós temos acesso a todo esse conhecimento e com tanta facilidade, isso se deve à nossa curiosidade incessante em querer descobrir mais sobre a vida e sobre o universo. Agora, o que eu quero dizer é que em relação ao seu propósito, você não precisa fazer isso. Se você sabe qual é o seu sonho, porque isso brota de dentro de você, então não existe razão para perguntar por quê. Ah, Patrick, beleza, agora eu acho que eu entendi. Mas vem cá, se não adianta eu encontrar uma justificativa para o meu propósito, então eu faço o quê? Você vai atrás dele sem se sentir na obrigação de explicar os motivos para as pessoas ou para você mesmo. Porque se você realmente sente que é isso que você precisa fazer, então o que você está esperando? De qual outra confirmação você precisa? Porque assim, ninguém vai aparecer no seu caminho te dizendo qual é o seu sonho. Isso é responsabilidade sua e de mais ninguém. E galera, tem um outro fator muito interessante que também aponta nessa direção. Vocês já perceberam que as coisas mais belas da vida não precisam de explicação? Por exemplo, quando um bebê ri, todo mundo ao redor sorri também. Mesmo que você tenha tido uma semana péssima, a alegria te contagia de forma inesperada. E por quê? E eu lá sei, isso pouco importa. É lindo ver os pássaros voando, os peixes nadando, as pessoas se apaixonando. E nesses casos é muito mais interessante deixar a pergunta por quê sem resposta. É muito mais divertido deixar esse espaço para o mistério. Ah, e se mesmo assim você acha que entendeu o motivo de correr atrás do seu sonho faz com que você adquira mais coragem e fôlego para superar as adversidades, então faz o seguinte, assiste o filme A Travessia e observa a sabedoria do Philip ao lidar com a avalanche de problemas na sua vida. Ele conquistou o impossível, ou seja, um feito histórico no qual ninguém dava a mínima por ele, e tudo isso sem nunca se perguntar por que esse era o seu propósito. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam dessa lição. Será que o Philip tá certo ou no final das contas esse papo de não ter um motivo só te atrapalha? Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, pessoal. Então, um beijo.